Bom, nós podemos calcular campos resultantes, né, em situações onde envolverem dois ou mais fios. Então, se eu pegar uma situação como essa, eu tenho um fio 1 e um fio 2, tá, em relação a um ponto P, a gente poderia calcular o campo resultante. É claro que eu vou ter que utilizar a regra da mão direita, né, com cuidado para não errar na hora de fazer essa relação. Então, quando eu pego aqui o campo 1, ele é um campo de saída, né, ele está saindo da folha. Então, vou imaginar uma seta apontando para baixo, só que como a trajetória dele é circular, para ele completar um círculo aqui em torno do ponto P, ele vai entrar no ponto P, né? É um campo de entrada aqui no ponto P. Então ele saiu aqui, passou e entrou pelo ponto P. Já o campo 2, ele é um campo de entrada na folha, né? O campo está vindo aqui por baixo, passando e contornando o ponto P, né, de formato de saída. Então aqui no ponto P, o que nós temos? Nós temos uma resultante dada pela subtração entre o campo 2 e o campo 1, né? Supondo que as distâncias aqui são iguais, então como o campo 2 está numa distância menor, ele seria maior. Então aqui eu subtrairia o B2 menos o B1. E a minha resultante teria o sentido remanescente para baixo. O sentido que prevalece ele é para baixo, porque o B2 é maior. Vamos ver um exemplo aqui agora. Eu tenho dois fios metálicos percorridos por correntes de 2 A e 6 A, conforme indica a figura. Determine a intensidade do vetor magnético resultante no ponto M. O meio é o vácuo. Então nós temos aqui o μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 e temos aqui os dois condutores colocados ali, uma distância de 0,8 e outra distância de 0,4 em relação ao ponto M. Nós vamos precisar fazer aqui uma análise detalhada. Eu vou até aumentar aqui essa imagem para facilitar o nosso entendimento. Para calcular o campo, eu vou ter que usar aqui essa fórmula, né? Eu vou ter que usar a fórmula do campo magnético. Ok. O que acontece, pessoal? Nós precisamos fazer uma análise detalhada utilizando a regra da mão direita para saber se o campo resultante vai ser uma soma ou uma subtração. Logo de cara, a gente percebe que pelos dois terem a corrente apontada para baixo, o campo se dá no sentido horário, né? Então, vou pensar que esse campo vai fazer isso aqui, ele vai vir aqui, passa pelo ponto M, saindo, né, do ponto M e entrando de novo nesse ponto. Então, se a gente for desenhar a trajetória aqui, faria isso. De forma, então, que no ponto M, esse campo está aqui, ele faz isso, né? Sentido horário. Então, ele sai aqui. Já esse outro ponto, o que acontece? Para ele se comportar no sentido horário, ele vai sair daqui, fazer essa curva, passar pelo ponto M entrando e voltar para cá. Então, eu vou tentar fazer aqui a trajetória dele. Ele faz toda essa trajetória zona aqui, Ele sai desse ponto, né? Passa pelo ponto M, agora entrando, Então, aqui no ponto M, nós temos um outro vetor. Nós temos um outro vetorzinho apontando para cima, Que é o B2. Então, a resultante no ponto M seria uma subtração, um menos o outro. Portanto, agora é só calcular os vetores, né? B1 ele é dado pela permissividade vezes a corrente sobre o comprimento. Então, aqui eu vou ficar com 4π 10 a menos 7 vezes 2, né, que é a corrente. Agora eu vou diminuir o tamanho dessa imagem aqui, só para... vezes 2, que é a minha corrente, dividido por 2πr, né, a distância aqui é 0,8, tem π em cima,
tem π embaixo, pode cortar, tem 2 em cima, tem 2 embaixo, pode cortar, de forma que aqui eu vou ficar com 4 vezes 10 a menos 7 dividido por 0,8, que me dá 5 vezes 10 a menos 7 Tesla. Já esse outro campo vai ser dado pela permeabilidade, desculpa, né? Vezes a corrente, que é 6, dividido por 2π vezes 0,4. Tem π em cima e embaixo, pode cortar. Aí eu não tenho muito o que fazer, a não ser resolver isso daqui, né? Posso usar uma calculadora. E vou chegar aqui a 3 vezes 10 a menos 6. Tá? 3 vezes 10 a menos 6, Tesla. Tá? Ou seja, esse campo 2 aqui ele é maior, certo? Ele é maior. Por conta disso, o que nós precisamos fazer? Calcular o resultante. O campo resultante vai ser o campo 2 menos o campo 1. Então, eu vou fazer 3 vezes 10 a menos 6 menos 5 vezes 10 a menos 7. Eu tenho que tomar cuidado que na subtração de potências elas têm que ter o mesmo expoente. Então, aqui é mais fácil ajustar esse cara, né? Ele é 0,5 vezes 10 a menos 6. Quando eu calculo a resultante, eu calculo 2,5 vezes 10 a menos 6 Tesla. Tá? E aí, esse é o nosso campo resultante.